Olá você, eu sou a Deise Feitosa e seja bem-vindo a mais um SETcast. Bom, a SET você conhece muito bem, eu imagino. É a associação que reúne profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia e modelos de negócio, a SET acompanha as tendências desse amplo universo do conteúdo audiovisual e traz tudo aqui para você. Quer saber mais das novidades? Vem para a SET! E o SETcast é um dos canais de comunicação da SET. Aqui temos sempre convidados muito especiais que contam as suas experiências, suas histórias inspiradoras. Falamos aqui um pouco de tudo, tecnologia, negócios, mídia e entretenimento, mas também não só isso, você sabe. Então, acompanhe os nossos episódios e se atualize, aprenda, se divirta e se emocione aqui conosco, enfim, fique com a gente. E para saber mais sobre a SET e se associar, basta acessar set.org.br. E hoje temos aqui conosco o Ibrahim, exatamente, é o Marcelo Ibrahim, ele é o gerente de operações de tecnologia na TV Globo. Ibrahim, seja muito bem-vindo. A gente vai falar muito aqui de tecnologia, de inovação, mas o Ibrahim também vai trazer muitas histórias interessantes aqui para você. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso SETcast, Ibrahim. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E, como de costume aqui no nosso SETcast, conta para o nosso espectador. Quem é o Marcelo Ibrahim? De onde vem? Para onde vai? Conta um pouquinho para a gente quem é você. Bom, eu sou o Marcelo Ibrahim, né? Hoje eu tenho 53 anos. Entrei na Globo com 19 anos como estagiário. Passei por diversas áreas. Passei pela área de suporte, passei pela área de operações, de tecnologia, para estudos de jornalismo, vivenciei e implantei a Globo News dentro da Globo. Depois virei gerente de tecnologia dentro, né, das operações de jornalismo. E recentemente estou aqui em Brasília há 2 anos e 6 meses. Vim para cá no final de 2022 e hoje atuo aqui como gerente de tecnologia. Na minha história, né, pessoal, eu sou descendente de sírio-libaneses. Minha mãe é nascida na Síria e o meu pai no Líbano. Os dois se casaram lá, vieram para cá e eu nasci aqui no Brasil junto com as minhas 2 irmãs. Fiz a minha graduação em Engenharia de Telecomunicações e Eletrônica, e depois fiz um MBA em Gestão de Negócios. Depois disso tudo, hoje eu estou aqui na Globo Brasília. Aí você foi para o Planalto Central, foi curtir o Cerrado brasileiro. E aí, tá gostando? Você tá aí há quase 3 anos já. Vamos fazer 3 anos. Me acostumando com a seca de Brasília, um carioca, né? Sim, aliás, tem muitos cariocas com a aí. seca de Brasília. Brasília tem isso de bom, né? Você encontra pessoas de diversos lugares assim do Brasil, né? Sim, diversos lugares. No Nordeste tem muitos, mas tem muitos cariocas depois da mudança da capital que se mudaram para Brasília. É uma terra boa, já morei por aí. Tem a seca, mas você já foi lá na Chapada dos Veadeiros? É gostoso lá? Sabe o que eu estou devendo? Ainda não fui. Poxa vida, Ibrahim. Ainda não fui. Visitei outros lugares, sim, mas na Chapada ainda não fui. Foi em Pirenópolis? Mas está na lista. Foi em Pirenópolis? Fui. Pirenópolis é muito legal, tem as cachoeiras, mas a Chapada dos Veadeiros é muito especial. Super recomendo para você dar uma passadinha lá quando você puder, porque é um lugar realmente mágico. E agora me conta, qual a sua relação com a Síria? Você foi visitar a Síria ou o Líbano? Enfim, ou você nunca visitou? Me conta também sobre a cultura da sua família, se esses países são até hoje presentes assim, em termos
até de alimentação, da vida de vocês, da organização cultural de vocês como família? É, toda a minha família, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eles estão lá ainda, né? Então, as três irmãs da minha mãe, o irmão do meu pai, todos eles hoje moram tanto na Síria quanto no Líbano. Uhum. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos parentes, né, de sangue realmente. Já fui algumas vezes, até porque a minha família é toda de lá, né? E a relação ainda é muito presente, né? A gente se fala muito, né? Porque é aquilo, né? São meus tios, meus primos, as netas da minha mãe, os netos da minha mãe. Então, essa relação, ela ainda é muito presente. E meu pai e minha mãe sempre fizeram muita questão de manter essa cultura dentro de casa, né? De falar árabe, né? A culinária é predominantemente árabe dentro de casa. Ontem mesmo eu estava conversando, assim, acho que na minha vida inteira, com 53 anos, eu fui 2 vezes só no restaurante árabe, porque fora isso é a comida da minha mãe que prevalece, né? Então, assim, raramente a gente vai para um restaurante árabe fora de casa, porque é aquela história, né? A comida da mãe é sempre a comida da mãe, né? Ainda Então a mais gente quando a sempre ficou própria em mãe casa e faz a comida original, então aí não tem o que se discutir. de forma alguma. E aí de mim se for a comer fora. Então você passa muito bem, eu diria de passar, diria-se de passagem que você passa muito bem É, aí em termos alimentares. não, sem dúvida, bastante. Que delícia, que delícia. E como é que você está acompanhando assim todos esses conflitos que o mundo está vendo? É, muito aflito, assim, sabe? Já estive lá, já vivenciei um conflito, então eu sei o que, que é ver ao vivo e não através da TV. Isso é muito angustiante, assim, é muito triste, né? Independente de ideologia, assim, são pessoas, né, que estão infelizmente perdendo seus parentes, são pessoas que estão perdendo tudo que construíram ao longo da vida, vivendo sempre sob tensão. E eu rezo muito, assim, e por mais que seja difícil, eu tenho uma esperança muito grande que um dia a gente consiga não ouvir mais, né, e nem ver mais esse tipo de notícia. Que a cultura da paz prevaleça. Amém, se Deus Amém. quiser. É isso aí. Então agora vamos falar aqui sobre tecnologia. Mas antes disso, fala para quem nos assiste ou para quem nos escuta, o que, que faz um gerente de operações de tecnologia na Globo? Bom, falando aqui muito com foco na regional, né, eu tenho a responsabilidade de manter a operação e toda a parte sistêmica da Globo Brasília, né? Aqui hoje nós somos 142 profissionais na área da tecnologia e a gente aqui é responsável por toda a parte de captação, produção e exibição de tudo aquilo que a gente faz. Não só a exibição local, né, para o DF aqui, mas também para toda a contribuição que a gente faz para todos os telejornais de rede. Brasília é um site extremamente importante, né, para nossas contribuições de rede, pelo fato de que a política, né, a notícia da política sai daqui. Quando a gente tem um olhar para a nossa contribuição para os telejornais de rede, praticamente 38% do conteúdo dos telejornais de rede sai de Brasília. Quando a gente fala de Globo News, por exemplo, esse número vai para 44%. Né? Então, isso demonstra a relevância do site de Brasília na contribuição
né, para os produtos de rede. Então a gente tem aqui a responsabilidade de manter não só, né, essa equipe operacional, mas também olhar para todo o fluxo, para todos os processos que abrangem da captação à exibição, todos os transmissores, os postos de retransmissão. Então a gente tem, como gerente, essa responsabilidade de olhar para a cadeia como um todo. Ibrahim, você acompanhou diferentes avanços tecnológicos, diferentes fases tecnológicas da televisão, desde a TV analógica, o simulcast analógico digital, a passagem para o digital. Agora a gente está no momento da TV 2.5, indo já nos encaminhando para a TV 3.0. Eu queria que você contasse para quem nos assiste, para quem nos escuta, o que mais chamou a atenção em todo esse processo? Como é que você vê toda essa evolução tecnológica ao longo das últimas décadas, enfim? Eu tive, e eu falo muito isso, assim, eu tive a oportunidade de viver e de vivenciar alguns momentos, né, da história, né, do mundo, né, televisivo, assim, né, e principalmente da nossa indústria. Então, indo lá para o mundo analógico, que foi quando eu entrei, né, na Globo, a gente pôde viver um mundo assim, onde a gente era muito demandado, né, como profissionais. Os sistemas eram muito mais complexos, os equipamentos não eram tão confiáveis como hoje, e isso exigia assim, de toda a equipe operacional e técnica uma atenção e uma dedicação muito grande. Passado esse período, quando a gente entra no mundo digital, e ali vem a primeira transformação, né, de perfil da nossa operação, onde a gente começa a buscar ser um pouco mais analítico, os sistemas se tornam mais confiáveis, a nossa operação começa a ser mais simples. Isso traz para a gente assim, um grande ganho, né, de operação e, para quem nos assiste, um ganho de qualidade, né, naquilo que a gente entregava, tanto áudio quanto vídeo. Depois disso, a gente migra para o momento, né, da TV, chamamos de 2.5, onde a gente tem um incremento maior na nossa questão de qualidade de áudio e vídeo. Não que a gente não tenha os outros, né, mas principalmente é muito baseado na questão de levar para quem nos assiste esse ganho de qualidade, né, tanto áudio quanto do vídeo. E agora a gente vive uma expectativa, né, desse mundo do DTV+, né, a então TV 3.0, onde não só teremos um ganho de qualidade, né, estamos falando aí de 4K, 8K, mas principalmente uma revolução no nosso processo de produzir conteúdo, né. A gente fala de uma profunda integração, né, entre o mundo de TV normal e a internet, né. Como construir e fazer de uma maneira que as pessoas que estejam em casa possam transitar sobre esses mundos sem perceber onde estão conectados. E com isso, carregar para todo mundo uma interatividade muito maior, né? A possibilidade das pessoas poderem interagir com o que eles estão assistindo. A possibilidade também de uma coisa mais regionalizada, de uma coisa mais, de uma relação muito mais consumidor, né? De fazer algo mais direcional. Então, assim, esse para mim é um momento de uma grande disrupção, assim. Dentre tudo que eu passei, eu acho que nada se compara ao momento que a gente vive hoje, um momento onde, de fato, para mim, a gente vai escrever, né, na história da TV, um momento de disrupção, assim, que eu acho que eu nunca vi,
né, desde o mundo analógico. E peraí, um passarinho me contou sobre algumas características suas como gestor, que é a meticulosidade, a estar atento aos detalhes, mas também a questão da humanidade que você carrega. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como você vê esse processo de gestão de equipe, você lida com tantas pessoas, num processo tão complexo que envolve tecnologia e que um pequeno erro pode atrapalhar todo um processo de transmissão e gerar ruídos para o telespectador. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Assim, é complexo quando a gente tem que falar de si mesmo, né? Mas assim, tentando abordar um pouco o que você comentou, assim, é, quando a gente fala do ambiente de TV, né? A gente fala que um frame para a gente é muita coisa, né? E toda a nossa história, né? E principalmente assim na questão da cultura de qualidade que a gente sempre criou dentro da Globo, a gente sempre foi muito criterioso nesse aspecto. E o nosso cuidado e o nosso zelo pela qualidade sempre foi tratado com uma relevância muito grande. E diretamente, né, isso fala com um controle, né, uma cobrança maior, né, um olhar mais profundo de processo, né, um olhar mais profundo da qualidade técnica daquilo que você faz. E eu acho que assim, isso ganha um olhar diferente, somente para mim, né, de como tratar esses temas, porque eu sempre tive assim alguns lemas na minha vida, né? O primeiro que em televisão a gente não faz nada sozinho, né? Você depende sempre de alguém para fazer alguma coisa. E esse depender de alguém, né? Do outro lado, ele é um ser humano como eu, né? Que tem as suas necessidades, os seus problemas, os seus anseios. E acho que a forma de atuação que eu sempre busquei ter, para mim, ela sempre passou pelo fato da parceria, de construir relações verdadeiras, transparentes e ter um olhar sempre muito voltado às pessoas, né? Você precisa gostar de lidar com pessoas, né? Porque muitas das vezes o nosso trato é muito mais psicológico do que técnico, né? E isso faz diferença quando você está tratando um problema, quando você precisa mudar um processo. eh, eu acho que é muito disso, assim, eu acho que quando as pessoas falam isso, né, falam porque eu sempre busquei ser muito técnico, eu sempre busquei ter um olhar crítico para o processo, eu sempre nunca deixei de fazer as minhas cobranças, mas sempre com muito respeito e transparência, assim. Eu acho que é daí que vem essa percepção. Agora eu queria que você nos contasse qual foi a operação que mais te marcou assim ao longo da sua carreira, assim, o maior desafio que você conseguiu superar ali com muita paciência e jogo de cintura com a sua equipe. Enfim, você tem alguma memória nesse sentido? Acho que, que foram dois momentos, mas eu destaco um deles, assim. Primeiro momento para mim foi a primeira edição do Big Brother. Foi um evento onde a gente teve que se doar muito. Era uma dinâmica de um programa que a gente não conhecia. Era uma instalação completamente nova, equipamentos que a gente não tinha tanto domínio, processos, né, dinâmicas que a gente nem fazia ideia de como seria, e a gente foi construindo e entendendo isso ao longo, né, do programa. Então, a primeira versão, né, o primeiro episódio, né, do BBB para mim
marcou muito, assim. Mas eu acho que eu tenho uma relação, assim, um pouco mais até afetiva, né, foi a implantação da Globo News. Eu não estava, na época, conceitual, e por questão de uma estratégia da empresa, faltando mais ou menos 3 semanas para a estreia, eu fui transferido, para atuar na Globo News e ajudar na implantação do canal. E naquela época, assim, era uma equipe muito jovem, com pouco conhecimento, né, da operação de TV. Foi um desafio enorme, foi um trabalho de uma construção de de alguns meses para poder, né, fazer com que a operação ela rodasse de forma adequada. Eh, foram Nós apostamos ali em diversas mudanças de processo dentro da Globo News. O apresentador rodava o TP num pedal, o processo de exibição, né, do controle mestre era completamente diferente, automatizado. Tínhamos operações completamente diferentes na madrugada, onde o contingente operacional era muito menor, e tudo isso a gente foi construindo, né, com erros e acertos ao longo desse processo. E hoje dá muito orgulho, né, de ver onde o canal chegou, né, e não tem como você olhar para trás e enxergar o quanto da sua contribuição você deu, né, para o crescimento e para tornar a Globo News hoje uma referência, né, e muitos usam a Globo News como fonte de primeira informação do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, assim, não tem como não dizer que para mim esse, e olha que eu já fiz, assim, 8 Copas do Mundo, 8 Olimpíadas, eh, 8, né, eleições de presidente, posse e muitos outros eventos, mas eu acho que esse marcou muito, assim, por você é como se fosse uma emissora que você pega do zero e constrói, e ali você deixa, né, a sua marca, a sua forma de trabalho. Então, sem dúvida, para mim foi a Globo News. Ai, que bacana, quantas histórias. Você é por história, Ibrahim. E Né. agora, muita história para nos contar. Vamos falar agora de 7 Centro-Oeste. Eu sei que você está coordenando aí esse momento especial que deve acontecer no dia 26 de junho, agora de 2025. Fala um pouquinho o que vocês estão preparando para a programação. Não, legal. Primeiro que, assim, eu estou apoiando, né, não estou coordenando, né, nós somos uma equipe ali, que a gente vem desenvolvendo e ajudando ali, né, no desenho do que será o dia 26, na escolha e busca ali, né, de alguns palestrantes, alguns moderadores, e acho que está bem legal. É a minha primeira vez, né, fazendo esse modelo de atuação onde a gente pode opinar de fato na grade, opinar nas pessoas que estarão ali palestrando, então está sendo muito gratificante para mim. E a gente vem produzindo para que o dia 26 seja um dia bem bacana ali, né? E a gente vai falar ali de muitas, de temas assim relevantes que hoje vem sendo discutido, né, no mercado mundial, né? A gente vai passar ali por, obviamente, DTV+, por inteligência artificial, por novos modelos de produção de conteúdo, falar sobre satélites, o ambiente regulatório, né, como estamos hoje, um painel executivo que vai discutir a visão do futuro do negócio, dada as entradas dessas novas tecnologias. Então, assim, vai ser um dia 26 que eu tenho certeza que vai ser muito gratificante, né? Porque essa é uma grande oportunidade, né?
de quem não pode estar no IBC, não pode estar no NAB, de poder acompanhar, né, para onde o mercado está indo. Serão debates muito relativos e que eu acho que será muito importante, né, para todo esse meio, né, de produção audiovisual estar presente nesse dia. Você esteve na NAB, Ibrahim? Não, esse ano não estive. Esse ano, mas você costuma frequentar a NAB? Vou. Cada vez que a gente chega lá é um acontecimento, são novas tecnologias, é sempre muito impressionante como a gente está correndo com inovações aí muito promissoras. Sem dúvida, sim. E o mercado, né, as tecnologias vêm evoluindo de uma forma muito rápida, né? Hoje em dia é muito difícil você acompanhar tudo, porque você tenta acompanhar, já mudou, já atualizou, né? A gente vê hoje a evolução da inteligência artificial, né? A gente está falando de inteligência artificial há não muito tempo, e hoje a evolução, como isso já está dentro dos processos de produção, né, do mercado audiovisual, sistemas já implantados com o uso da inteligência artificial. Então, hoje em dia, a evolução do mercado tem sido muito rápida, né? E esse é um dos desafios, né? Como é que a gente consegue se manter atualizado mediante a uma constante evolução, né? Hoje em dia tem sido um grande desafio para todos nós, né, acompanharmos todas essas mudanças que vêm acontecendo cada vez mais rápidas no nosso meio, né? Com certeza. Bom, Ibrahim, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, muito bacana, por sinal. E assim, a gente sempre pede uma dica de algum livro, algum filme, de algo que você esteja vendo ou já tenha visto ou lido para o nosso público. Um pouco aí do Ibrahim para o nosso público. Aí, Te peguei. me pegou. Mas eu diria o seguinte, eu gosto nesses momentos, assim, sair um pouco do mundo da tecnologia. Mas assim, muito em função até da minha personalidade, né? Porque eu acho que tecnologia por tecnologia, todo mundo hoje, né, consegue, né, ter acesso, né? Hoje em dia, os equipamentos viraram commodities, né? Todo mundo tem, e eu gosto muito de focar tudo que eu leio, tudo que eu assisto, muito voltado para a gestão de pessoas, assim, né? De como valorizar a pessoa que está com você. Então, se eu fosse dar uma dica, assim, eu buscaria algo nesse sentido sempre. Essa é a dica que eu tenho, porque um dos lemas que eu carrego comigo, assim, ninguém faz nada sozinho, né? E se você não tem os seus parceiros, a sua equipe junto com você, não adianta ter tecnologia, porque você não vai conseguir extrair dela o melhor do que você pode. Então, acho que eu seguiria nessa linha de indicação. Grande ensinamento que o Ibrahim nos deixa aí. Muito obrigada, Ibrahim. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. As portas estarão sempre abertas para você e para sua equipe. Traga sempre novidades para a gente e também depois volta aqui para contar para a gente sobre as discussões realizadas no SET Centro-Oeste. A gente está esperando aí os frutos aí desse encontro, que com certeza vai ser maravilhoso. Então, um bom encontro. Eu desejo que o evento seja realmente grandioso. Parabéns aí pela organização. A expectativa está muito alta, né, e tenho certeza que será, e voltarei com prazer e, mais uma vez, agradeço muito assim, o convite. O prazer é todo nosso. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve conosco até este momento, que nos ouviu, que ouviu essas belas histórias aqui do Marcelo Ibrahim. Só lembrando que o SETcast é produzido aqui nos estúdios da VEM TV, com direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva. A coordenação é de Tito Liberato e Giovana Souza. A produção de Fábio Pereira. A apresentação euzinha aqui, Deise Feitosa.
E você já sabe, para saber mais sobre a SET, acesse set.org.br. A gente se vê